Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula sobre paquímetro, essa é a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre a utilização propriamente desse paquímetro, tá? O detalhe da utilização aí, da leitura. Também vou disponibilizar um link do vídeo prático aí do telecurso. Excelente, para que não fique dúvida, tá? Então, em relação às apostilas, dei uma lida, né, nelas. São curtas, tá? E façam os exercícios, tá? Então, a primeira questão é a resolução. Na verdade, a resolução, a gente já falou sobre a resolução aí, né? Já explicamos a resolução na aula passada. Então, a primeira coisa é identificar a resolução do paquímetro, certo? Para você poder fazer a medição, você identificar essa resolução. E aí eu falei sobre a resolução, ou ela vai estar identificada no nônio ali, na parte móvel, ou diretamente na medida, que atualmente está saindo assim os paquímetros, ou 1 / tantos milímetros, né? Que corresponde à quantidade de divisões que tem o nônio, certo? Então, quanto à leitura, ó, aqui já aparecem algumas mini leituras aqui, a gente já pode fazer essas leituras. Tá? Então, a leitura, como é que ela é feita? Nós temos a escala fixa, que eu falei que ela tem uma resolução de 1 milímetro, tá? Sempre vai ser assim. Então, como é que a gente sabe quantos milímetros tem naquela medição que a gente está fazendo? É o zero da parte móvel que define, do nônio. Então, quando o zero passa de uma medida, quer dizer que tem aquela medida. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, nesse caso específico. Observe, essa daqui é a parte fixa. Essa daqui é a parte móvel. Aqui é o local para botar o dedo onde você movimenta. Tá? Só para dar um apoio. Ó, o zero da parte móvel passou do 1. Quer dizer, então, mas não passou do 2. Ele está entre o 1 e o 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 1 milímetro na medida. Né? Então, depois que eu identifiquei o número inteiro de milímetros, eu vou para a parte decimal dos milímetros. Essa parte decimal ela é identificada no nônio. De que forma? O traço que coincide do nônio com a parte fixa. Então, pronto. Com essa explicação já é suficiente você para definir como é que é a medição de qualquer paquímetro. Então, vamos lá, de novo. Os vídeos práticos eu vou falar sobre isso 50 vezes aí, tá? Então, aqui eu estou frisando novamente. Primeira coisa, eu tenho que identificar de qual tracinho da parte fixa o zero da parte móvel passou. Olha esse daqui. Esse daqui está o 100 aqui na parte fixa, né? A parte fixa aqui em cima. Esse aqui passou, o zero passou do 100, passou do 101, 102, 103. Passou do 103, mas não passou do 104. Então isso quer dizer o quê? 103 milímetros inteiro. Vírgula alguma coisa. Aí eu vou identificar esse vírgula alguma coisa no tracinho que coincide na parte móvel. Aí vamos voltar para esse, ó. Qual é o que coincide? A seta já está indicando. Então, às vezes a dificuldade na leitura desse analógico é isso. Qual é o que coincide? Aí você fica olhando lá, mas assim, só coincide um, tá? Que nem a gente está vendo aqui. Se você olhar bem, você vai ver, lógico, lá não vai estar em negrito, né? Que nem está aqui, facilitou a identificação. Mas nenhum vai coincidir, só um. Tá? Só vai coincidir dois quando for o 0 com o 0 e o 10 com o 10. Isso quer dizer que ele está na medida exata, é 0, 0. Quando acontecer isso, é 0, 0. Tá? Aí, quer dizer, desculpa, quando ele está fechado, o 0 vai coincidir com o 0 e o 10 com o 10. Certo? Está fechado. O 10 vai coincidir com
com algum traço aqui quando a medida for exata. Por exemplo, se esse 0 estivesse em cima do 1, o 10 aqui ia coincidir com o 10. Entendeu? E isso queria dizer que era o quê? 1,0 milímetro. 1,0 milímetro, já que a resolução desse é 0,1. Então, não posso botar 0,0, é 0,1. É 1,0, não 1,00. Ou 1 só. Então, a medição é 1,0, porque o paquímetro consegue medir 1/10. É a resolução dele. Certo? Aí, então, então vocês entenderam aqui, o 10 vai coincidir sempre nessa situação, quando a medida é exata. O 0 só vai, e o 0 vai coincidir com o valor na medida exata. Então, o 0 vai estar em cima, nesse caso eu falei, o 0 vai estar em cima do 1 e o 10 em cima do 10. Certo? Então, os tracinhos vão coincidir o 0 e o 10, sempre quando a medida for 0,0 no final. Aqui, ó. Então, nesse caso, a gente já viu que o inteiro é 103. E aqui o que coincide é o tracinho 1, 2, 3, 4, 5, né? O tracinho do meio, 5. Então, quer dizer que é vírgula 5. Certo? Então, 103,5. Então, o nônio aqui, ele vai pegar a parte decimal da medição. Aí, observe que aqui embaixo está explicando também isso, na leitura. Ó. Parte fixa, 1 milímetro, e o nônio pegou 3 milímetros aqui. Então, somando 1,3 milímetros. Aqui, parte inteira, 103, escala fixa. Parte decimal, 0,5, o que o nônio pegou aqui, 103,5. Ok? Aí, então, aqui, ó, né? Exemplo. Qual que o 0 passou aqui, ó? Vamos botar a leitura aqui, ó. Quanto é que ele passou? Isso não é exercício, é exemplo ainda, né? O exercício está lá embaixo. Passou qual? Aqui está o 60, aqui é o 59, né? Passou do 59, mas não passou do 60. Então, 59 inteiro, vírgula, aí vou para o nônio. 1, 2, 3, 4. Coincidiu 4. Esse aqui é de 10 divisões, 59,4. Certo? O outro, passou de qual? 11, ó, 10, 11, 12, 13. Passou do 13, mas não passou do 14. Passou do 13. 13 inteiros, vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Vírgula 5. Tá vendo como esse tipo de medição ele toma algum tempo às vezes, né? Tá? Principalmente quando não se tem prática. Quando se tem prática, bate-se o olho, mesmo assim pode existir o erro na identificação. O digital minimiza isso. Esse outro aqui, ó. O 0 passou de qual? 0 passou do 1 só, né? Não passou do 2. Então, 1 inteiro, vírgula. 1, 2, coincidiu 3. 1,3. Tá aqui as medidas dos resultados, tá? Então, era só para treinar, não é exercício. Num de 20 divisões, então quer dizer que essa escala móvel aqui, o nônio, tem 20 divisões. Observe que aquela outra só tinha 10, agora eu tenho um tracinho no meio aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu tenho um tracinho, entre o 1 e o 2 eu tenho um tracinho, o que faz com que tenha 20 tracinhos aqui, 20 divisões. Então, dividindo 1 milímetro por 20, eu tenho uma resolução de 0,05. Observe que nesse aqui, ó, está aparecendo a resolução bem aqui, ó, que é o comum atualmente. E aparece a resolução. Então, se vê esse valor aqui, a resolução, essa daqui. Então, quer dizer que cada pauzinho aqui do nônio corresponde a 0,05. Cada pauzinho aqui, tá?
Então, aí como é que ele está marcando, né? A medida. A escala fixa, o zero passou do 70, 71, 2, 3, né? Passou do 73. Então, 73 inteiros, está aqui embaixo, ó. E coincidiu com o tracinho entre o 6 e o 7. Entre o 6 e o 7, então, 65. Tá? Antes a gente contava só um décimo, né? 6 décimos. Aí você só bota 0, só bota realmente, só botaria isso nesse caso aqui, ó, se a resolução fosse de 1 décimo, colocaria só 7,6, né? Mas ela é de 0,05, então coincidiu aqui 0,65. Então tem o 6 e mais o 5 que está no meio. Então agora a leitura mudou um pouco, ficou um pouco diferente, porque agora aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, e assim vai até passar para o próximo, até 95. Né? É o que ele mede. Ele pula de 95 para 1. Né? Ok? Então essa é a diferença aí desse tipo. Aí o outro exercício de exemplo, de aplicação. Então aqui, ó. O zero passou de qual? 1, 2, 3. Passou do 3. Essa escala... Desculpa. Essa escala móvel, essa daqui é a fixa, né? Passou do 3, 3, aí qual o tracinho que coincide? O 65, né? 65. Essa daqui não está aparecendo o 1, o 3, né? Às vezes tem uns que aparecem assim. Mas ele ainda continua sendo de 20 divisões, né? Tá? Porque só tem uma aqui entre eles. Então, 65. Ó, 3,65. E esse outro? Passou de qual? 15 está aqui, ó. 16, 17. 17 inteiro, vírgula 45, né? Coincidiu aí 45. Então, 17,45. Então tá aqui, ó. Medidas aí que a gente encontrou. Vou ficar a dúvida, né? E agora a escala com 50 divisões. Então, nesse caso, a resolução é de 0,02. Né? Quando eu tenho a escala de 50 divisões. Observe que agora a escala móvel são 5 pauzinhos aqui, né, para chegar no 1. Né? É essa a diferença. Agora eu tenho mais divisões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, contando com 1. Né? Então, agora eu tenho 50 divisões no nono. Então, isso me dá uma resolução de 0,02, menor ainda do que 0,05, certo? Então, quer dizer que cada tracinho corresponde a 0,02. Agora eu vou ter mais tracinhos aí até passar. A ideia é a mesma do anterior. Observe aqui, ó, nesse caso, essa medição, 65 está aqui, 60, 65, 66, 67, passou de 68, 0, né? Então, 68 inteiros. E coincidiu quem aqui? Depois do 3, então você sabe que é 30. E 2, é o primeiro pauzinho, 32, é 0,02, né? Então, o primeiro pauzinho é 2. Então, assim, é 32 aqui. Aqui seria 34, 36, 38, 40. Tá vendo? Vai medindo de 2 em 2. Então, vamos lá? Aqui, ó. O 0 passou de... Vou aumentar mais, né?
O 0 passou de quem? 15 está aqui, 16, 17. Pronto, 0 passou do 17, 17 inteiros e 52, 4, 6. 56. 17, 56. O outro, ó, tá aqui, 17, 56. O outro passou do... Quase chegou no 40 aqui, né? 35, 36, 17, 38, 39. Passou do 39, 39 inteiros. Coincidiu o... Depois do 4, 42, 44, 46, 48. Então, 39 e 48, tá aqui, certo? Então, essa é a forma de fazer a leitura desse instrumento. E aí vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui é com vocês, certo? Observe o quê? Então, tem que observar isso. Passou de qual número? O 0 está aqui. Coincidiu qual número? Né? Ó, aqui, ó, tá aparecendo, tá vendo aqui? Tem uma medida exata. Ó. Quando tem a medida exata, coincide o 0 e coincide o 10. Ó. Então, a medida exata aí você identifica. Tá? Aqui, ó, passou. Então, aqui tá fácil porque ele está marcando em negrito qual é o que está coincidindo, né? Então, é isso que tem que identificar. O que está coincidindo do móvel com o fixo é esse aqui, que representa a parte decimal. Faço essas 2 páginas de exercício, 3 páginas, é relativamente simples, e me envie, escaneie e me envie também as respostas por e-mail, vai contar exercício avaliativo, ok? Então, bons estudos também, vou botar um vídeo prático lá, né, que você vai ver a utilização do paquinho de várias formas, essas medições aí, interessantes de assistir. Boa aula, bons estudos.